Estamos ao vivo então, beleza, galera? Boa noite. Tudo bem aí com vocês? Vão me falando se vocês estão me ouvindo. Olá. Vamos agora compreender como funciona a respiração. Acredito que todos estejam me ouvindo. Certo, beleza. Bom, tá saindo o áudio aqui, tá tudo tranquilo. E aí, gente, como vocês estão? Uma boa noite a todos. Isso aí, estamos novamente aqui para mais uma aula. Hoje a gente começa a jornada de ventilação mecânica, ok? Vou dar alguns recadinhos antes de nós começarmos a aula. Então é o seguinte, sigam a nossa página do YouTube e aproveita aí e clica no sininho para receber as nossas notificações, porque aí tudo que a gente fizer, tudo que a gente tiver de novo aqui no canal, que a gente subir no canal, vocês vão receber, tá bom? Então vale a pena vocês colocarem aí para seguir o canal e apertar o sininho, dá essa força pra gente. Compartilhe essa aula aí com seus amigos para o pessoal vir assistir. Bom, a jornada são 3 dias, né? Começa hoje, tem amanhã e tem quarta-feira. Já já eu vou aparecer na tela também, tá bom? Então nós teremos esses 3 dias de jornada. A certificação da jornada são 10 horas, tá? Então no final da jornada vocês vão receber um link aí, um link no e-mail de vocês e que vocês conseguem aí resgatar você consegue resgatar esse certificado de 10 horas da jornada, tá? Então a jornada só depois que acabar, só depois da terceira aula, tá bom? Bom, como eu falei no esquenta para vocês semana passada, e para a jornada é a mesma coisa, né? Vai ficar válido, é o seguinte, tudo que a gente ensina aqui, nós vamos querer que você aplique no dia a dia e você depois venha relatar pra gente. Então você pode relatar pra gente aqui na próxima aula no YouTube, você pode relatar pra gente no WhatsApp, você pode relatar pra gente nas nossas redes sociais. Nós temos rede social também, além do YouTube, nós temos a página do Instagram do @vm_multiprofissional, tá? Então a ideia é trazer aulas da jornada que sejam coisas que dê para vocês utilizarem na prática do dia a dia, porque senão a gente fica falando e na prática do dia a dia vocês não vão utilizar. Então é importante para a gente passar coisas que serão utilizadas, tá bom? E aí a gente vai fazendo esse feedback aí durante esse período. Quem não assistiu às aulas passadas, infelizmente as aulas são só online, então se vocês puderem, compartilhem com amigos de vocês, porque essas aulas não vão ficar ao vivo, tá? Elas são sem replay, como a gente já tinha dito. Bom, meu nome é Fernando Acácio Batista, eu sou de formação educador físico e fisioterapeuta, tá bom? Eu tenho o título de especialista em terapia intensiva adulto pela Sobrafir Cofito. Aqui está escrito especialista em fisiorrespiratória pela Santa Casa, tá errado, é especializado, desculpa, né? Então eu tenho especialização em fisioterapia respiratória pela Santa Casa, tenho especialização pelo HC em fisioterapia e terapia intensiva. Eu tenho sim o título de especialista da Sobrafir Cofito. Eu sou mestre em terapia intensiva, sou gestor do Hospital Santa Maggiore, professor da Liga da Física Intensiva e sou idealizador do programa de ventilação mecânica multiprofissional. E hoje a gente vai falar então de insuficiência respiratória pulmonar aguda e eu vou dar uma pinceladinha depois no tratamento, então no suporte de oxigenoterapia e um pouquinho de ventilação mecânica não invasiva, que é a aplicação, tá? Esse curso aqui, essa aula aqui ela está um pouquinho mudada, mas a gente tem inclusive essa aula até no nosso programa de ventilação mecânica multiprofissional. Beleza, galera? Vamos lá. Então, o que é insuficiência respiratória pulmonar aguda, né? Então, nada mais é, galera, do que uma incapacidade de manter a oxigenação e a ventilação. Então, eu tenho duas coisas que eu preciso manter. Eu preciso oxigenar, eu preciso captar oxigênio, mandar esse oxigênio para os meus tecidos, porque meus tecidos precisam utilizar isso daí, né? E eu tenho que manter a minha ventilação adequada, ou seja, eu tenho que remover esse CO2, que é produto final do metabolismo das minhas células, né? Então eu preciso manter uma homeostasia no meu corpo, eu preciso manter adequadamente essas trocas gasosas e esse oxigênio, tá? Então, se eu não mantenho
uma oxigenação adequada, se eu não consigo captar o oxigênio de forma adequada, concorda que eu não consigo transportar o oxigênio para o meu tecido? Então aí nós temos um problema, né? Eu vou gerar por conta de uma hipoxemia, eu posso gerar uma hipóxia tecidual. E aí eu posso gerar uma coisa chamada metabolismo anaeróbio, porque minha célula não consegue ter oxigênio para manter o metabolismo aeróbio adequado. E aí ele começa a utilizar o metabolismo anaeróbio. E aí ele leva lactato, o paciente vai chocar e tudo mais. Então, é o que a gente verifica aí no dia a dia de todo mundo, tá? Bom, e a outra questão é a falência da homeostase. Então, se eu não consigo tirar o CO2 de dentro do meu corpo e jogar ele para fora, eu tenho falência da homeostase, eu começo a fazer acidose respiratória, meu pH começa a alterar. Então, a insuficiência respiratória nada mais é do que uma alteração entre a demanda e a capacidade. Por isso que eu coloquei uma balança, né? Um lado da balança tem a demanda, outro lado tem a capacidade. O que é a demanda? A demanda são cargas. Então, infelizmente, o meu músculo ele precisa de carga, né? Não é que ele precisa de carga, ele precisa trabalhar mediante uma carga. E se eu aumento essa carga, eu preciso ter capacidade para suportar. É igual na musculação. Quando eu vou fazer musculação, eu ponho uma carga, começo a fazer a repetição e uma hora meu músculo fadiga. O meu diafragma, ele tende a não ter que fadigar, mas se eu tiver um aumento de demanda muito grande, ele pode vir a falhar, né? E aí eu preciso entubar o meu paciente. Então, a demanda a gente pode trabalhar como se fosse uma carga. A carga, o que é carga? Carga é tudo aquilo que aumenta, que vai gerar um aumento de trabalho do meu músculo. Vai fazer com que o meu músculo precise contrair mais, né? Então, o que vocês precisam entender? Muitas coisas podem gerar aumento dessa carga, como dor, ansiedade. Dor, ansiedade é uma coisa que mexe na carga de uma forma muito transitória. Né? Muitas vezes você resolve a dor, resolve a ansiedade muito rapidamente e o paciente fica tranquilo. Agora, se for uma sepse, ou seja, uma infecção, enquanto a gente não melhorar essa infecção, essa carga vai ser aumentada. Então, muitos pacientes eles evoluem para uma acidose metabólica, né, por conta da sepse, começa a hiperventilar para tentar compensar essa acidose metabólica e, infelizmente, o músculo diafragmático não aguenta o tranco e esse paciente muitas vezes ele tem que ser entubado porque ele começa a ter falência na homeostase, falência na oxigenação e isso é muito ruim. O aumento do espaço morto, seja ele o espaço, a gente está falando aqui de paciente, não de ventilação mecânica, estamos falando de paciente fora da ventilação, então o aumento do espaço morto fisiológico, por exemplo, um TEP, pode levar o paciente a ter um desconforto respiratório, um aumento de carga. Quantos de vocês já não viram pacientes terem TEP e ficar desconfortável? E aí vem aquela pergunta, fazer ou não fazer VNI no TEP? Né? O TEP não tem indicação de VNI, porque é um distúrbio perfusional. Mas se o paciente tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ele teve um TEP, e aí depois esse paciente descompensou, eu posso fazer uma VNI para não entubar esse cara. Não preciso deixar ele sem a VNI, senão eu vou ter que entubar. Mas a gente tem que lembrar que o TEP em si, né, diretamente, ele não tem indicação de VNI, tá? Mas ele aumenta a carga do músculo. Baixa complacência pulmonar. Então, se eu tenho um pulmão um pouco complacente, né, ele tem uma capacidade menor de armazenar esse ar. Eu preciso gerar mais pressão para colocar aquele ar dentro daquele pulmão. Teoricamente, numa respiração fisiológica, o meu diafragma precisa ter uma força de contração maior, porque ele precisa deslocar mais ar para dentro do pulmão. Com esta força que o diafragma precisa fazer maior, muitas vezes ele pode fadigar por conta dessa baixa complacência, porque ele vai começar a contrair por muitas vezes mediante esta carga muito aumentada e isso não é ideal para ele. A hiperinsuflação pulmonar também pode fazer isso, porque vai gerar uma baixa complacência por conta da hiperinsuflação. Então você está hiperinsuflando o pulmão, ele vai ficar menos complacente, porque tem muito ar lá dentro, eu não consigo colocar ar mais lá dentro por conta disso, e esse paciente também vai falhar. Resistência também é outro fator que piora muito o desconforto do paciente. Quem aí nunca viu um paciente com broncoespasmo desconfortável, enquanto a gente não regula o broncoespasmo, esse cara não melhora, né? Quantas vezes vocês já viram paciente com secreção nas vias aéreas e você precisa aspirar para melhorar o desconforto? Então a gente tem que entender o seguinte, galera. Toda vez que eu diminuo o calibre, o lumen do meu calibre do vaso, então eu tenho um calibre aqui e meu vaso está com o calibre diminuído. Eu tenho aumento da resistência. Isso aí o West descreve como
se eu diminuir pela metade o valor do meu raio, eu aumento a minha resistência até 16 vezes. De fato é o seguinte, toda vez que eu diminuo o tamanho de algo, eu aumento a resistência. Vamos pegar, por exemplo, uma janela da casa. Tá um baita vento lá na rua, lá fora, e esse vento vai passar pela janela da sua casa e você escuta aquele chiado. É porque o vento estava num ambiente muito grande e quando ele foi passar naquele ambiente menor, né, ele teve que se adaptar e passar naquele ambiente menor. Quando ele passa naquele ambiente menor, ele passa rápido e faz o chiado. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu tenho um broncoespasmo, tá? E aí algumas pessoas dividem broncoespasmo in, broncoespasmo ex. O importante é você tratar a causa do broncoespasmo. Seja ela um broncoespasmo mesmo, uma contração do músculo liso, seja ela um broncoespasmo induzido por secreção, enfim, a gente tem que tratar, porque senão a gente está aumentando a carga do meu paciente. Então, demanda é carga, galera. Tudo isso que eu falei para vocês é carga. Tudo isso é carga. O paciente, toda vez que você aumenta a carga do diafragma, você tem chances desse paciente falhar a sua homeostase, falhar na sua oxigenação e ele ter que ser entubado. Então a gente tem que observar isso com muito critérios, tá? E a capacidade a gente coloca como se fosse a reserva. É aquela capacidade do seu músculo dar conta daquela carga que está aumentada. Né? Então, o quão forte é o meu músculo para dar conta daquilo. Né? E aí, para o meu músculo conseguir dar conta, vai depender de alguns fatores. E tem coisas que pioram isso. Né? Tem algumas variáveis que podem ocorrer com o paciente na sua internação que piora essa capacidade do músculo dar conta daquela carga. Muitas vezes, o paciente nem tem uma carga tão alterada assim, mas mesmo assim, ele começa a falhar. Por quê? Porque algumas variáveis ocorreram e pioraram a capacidade desse músculo. Então, por exemplo, pacientes que usam sedativos. O sedativo inibe drive ventilatório. Inibiu o drive ventilatório, a sua contração muscular diafragmática está prejudicada. Automaticamente esse paciente vai piorar a sua ventilação, vai reter CO2 e vai fazer acidose respiratória. E muitas vezes pode até fazer quadros de hipoxemia, mas é muito mais comum a acidose. Pacientes que evoluem para alcalose metabólica, então, por exemplo, pacientes com diarreia, com vômitos, ou pacientes que fazem uso de Lasix na internação com muita frequência, começam a evoluir com alcalose metabólica e o corpo precisa compensar esse pH, então automaticamente o corpo vai fazer uma hipoventilação, vai induzir a gente a fazer uma hipoventilação, a gente vai ter talvez aí uma contração muscular um pouquinho mais ineficiente, porque isso é uma regulação central da ventilação e aí você precisa compensar. Se você tem uma alcalose metabólica, como que você compensa isso? Retendo CO2, ou seja, diminuindo a sua ventilação alveolar. Pacientes com lesões cerebrais, então, independente da lesão, seja um AVC, seja um trauma crânioencefálico, ou qualquer tipo de lesão que possa alterar os padrões ventilatórios do paciente, pode ser um caso, por exemplo, de ter piora dessa demanda, dessa capacidade, e aí o paciente precisar ser entubado. Outros fatores são os transtornos musculares. E aqui entra várias coisas, tá, gente? Doenças musculares são muito comuns, eu vou citar uma no adulto, porque o meu foco aqui é muito adulto. A ELA, esclerose lateral amiotrófica, é uma doença neuromuscular. Quem sabe que o paciente vai evoluindo, e chega uma hora que esse paciente precisa ficar no BIPAP, ou muitas vezes até fazer uma traqueostomia quando indicado, porque ele vai ficar dependente da ventilação mecânica. Então ele não consegue fazer a ventilação. É por isso que, por exemplo, o paciente com ELA, como que a gente faz? A gente olha o paciente, geralmente a gente consegue olhar pela clínica, ele começa a desaturar, porque ele começa a reter CO2, ele faz hipoventilação, então ele faz uma hipoxemia decorrente da retenção de CO2, porque se eu tenho muito CO2 ligado à hemoglobina, eu tenho menos espaço para o oxigênio se ligar. E ele faz uma hipoxemia reflexa à hipoventilação. E como que a gente resolve isso? Colocando VNI, né? 2 níveis pressóricos, BIPAP. E aí o paciente com ela volta à sua oxigenação normal. Desnutrição, então pacientes desnutridos têm fraqueza muscular. Eu dei uma aula semana passada sobre fatores hormonais e tudo mais que podem influenciar na musculatura desses pacientes. Distúrbio eletrolítico, né? Então o distúrbio eletrolítico é uma coisa muito importante, tá? Para que a gente
avalie, porque às vezes o paciente ele pode sim ter uma alteração da contratilidade diafragmática, principalmente quando ele tem algumas alterações em fósforo, magnésio, isso é muito importante, tá? E a disfunção diafragmática em si, que alguns pacientes podem ter, tá? Pacientes que fazem uso de ventilação mecânica, por exemplo, eles podem ter disfunção diafragmática que ocorre pela ventilação mecânica. Uma outra coisa que é muito comum na ventilação mecânica invasiva, mas aqui a gente está falando mais de pacientes em insuficiência respiratória em respiração espontânea, mas pacientes em ventilação mecânica invasiva, por exemplo, eles podem apresentar alto PIP, né, que eles chamam de PIP intrínseca, e essa PIP intrínseca ela dificulta para que o paciente dispare o ventilador. Ele é um grande contribuidor para sincronias de disparo, por exemplo, e o paciente ele não consegue ter uma capacidade de vencer esse alto PIP, porque muitas vezes a sua musculatura está em desvantagem mecânica por conta dessa hiperinsuflação decorrente da alto PIP, tá? Mas aqui a gente está focando mais em pacientes que estão fora da VM. Anormalidades torácicas, então pacientes com tórax instável ou dor pós-toracotomia, qualquer abordagem que o paciente faça no tórax pode gerar um pouquinho de dor e o paciente diminui a sua capacidade vital pela dor, né? Isso pode gerar hipoventilação. O tórax instável, claramente, a gente já sabe, pacientes com tórax instáveis, infelizmente, esses pacientes vão ter uma respiração um pouquinho dificultosa, porque quando o tórax deveria expandir e ele tem um tórax instável naquela região da fratura, o tórax, em vez de expandir, ele colaba, né? E aí esse paciente acaba desenvolvendo insuficiência respiratória e precisa ser entubado. Tá? E as deformidades torácicas, quando são muito grandes, elas podem alterar a complacência pulmonar e fazer com que o nosso músculo tenha que contrair com mais força e o diafragma não aguentar o tranco. Então, decorrente de tudo isso, a insuficiência respiratória nada mais é do que a dificuldade entre a troca gasosa, né? Então, eu não consigo captar o oxigênio adequadamente. E lembrando, eu preciso captar o oxigênio porque eu preciso mandar esse oxigênio para os meus tecidos, galera. Porque se os meus tecidos não tiverem oxigênio para utilizar, eles vão entrar em hipóxia. A gente vai ter um choque, né? O paciente vai chocar. Então eu preciso mandar oxigênio adequado para o meu paciente. E isso eu consigo captando pela respiração, né? Minha inspiração. E se eu não remover o CO2, porque automaticamente eu capto o oxigênio, mando para o meu tecido faz o uso desse oxigênio, lá na mitocôndria, ciclo de Krebs e tudo mais, e o metabolismo final da célula é a água e o CO2. E eu preciso jogar esse CO2 para a atmosfera, porque senão eu vou ficar com meio acidótico, né? Uma acidose respiratória muito grande, e automaticamente se eu chegar num nível de acidose tão grande, mas tão grande, eu faço desnaturação das nossas enzimas, né? Das nossas proteínas, que elas são proteínas, elas desnaturam, não funcionam e a gente morre. Então é importante a gente ter esse controle. Vocês vão encontrar algumas definições da insuficiência respiratória pulmonar aguda, como uma PO2 menor que 60, respirando em ar ambiente, ou PCO2 maior que 50. Isso aqui é verdadeiro, tá? Mas, calma, o paciente DPOC pode ter uma PO2 maior que 50, ele pode ter uma PO2 de base de 60 e não estar numa insuficiência respiratória pulmonar aguda. Ele pode ser um paciente com insuficiência respiratória pulmonar crônica agudizada. Então a gente tem que levar em consideração que quando eu falo que o CO2 está maior que 50, o meu pH tem que estar em acidose, tá? Porque o DPOC é muito clássico ele ter um PO2 de 60. Já vi pacientes com DPOC conversando com CO2 de 70, mas o pH estava de 7,40. Então esse cara não está em insuficiência respiratória. Isso é a gaso dele por conta do nível de lesão pulmonar dele. Agora, se ele descompensar e fazer uma acidose com o pH em queda, ele tem uma insuficiência respiratória pulmonar crônica agudizada. Então eu preciso também entender que esta definição clínica ela se aplica muito bem para pacientes que não são pneumopatas crônicos. Quando o paciente é pneumopata crônico, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para eu não confundir, tá bom? Então a gente tem que pensar nisso. Essa imagem aqui é uma imagem que mostra algumas estruturas, tá? Então eu trouxe ela só para vocês terem uma ideia que a insuficiência respiratória, ela não necessariamente tem a causa primária como o pulmão.
Ela pode ter uma causa primária em outro local e o pulmão não aguentar, né, o diafragma não aguentar e o paciente fazer insuficiência respiratória. Então, por exemplo, se o paciente tiver um AVC em grande escala, um trauma crânioencefálico em grande escala, ele pode ter uma insuficiência respiratória decorrente de um problema neurológico, tá? Se o paciente tiver uma lesão medular, um trauma raquimedular, dependendo da altura que for, ele pode evoluir para um desconforto respiratório e uma insuficiência respiratória. Ele pode ter uma infecção medular e desenvolver uma insuficiência respiratória. Ele pode ter, por exemplo, um Guillain-Barré. Quem aí já pegou pacientes com Guillain-Barré, ele vai desenvolver insuficiência respiratória dependendo do nível, né, do acometimento do Guillain-Barré. Se ele tiver, por exemplo, uma ressecção de carótida e faltar sangue aqui para o sistema nervoso central, e dependendo do nível da isquemia, ele pode desenvolver uma insuficiência respiratória. Se ele tiver, por exemplo, alguma alteração no tórax, ele pode desenvolver insuficiência respiratória. Se ele tiver um derrame pleural muito grande, que aumente a carga do músculo, né, e não conseguir sanar o problema, ele pode ter uma insuficiência respiratória. Se ele tiver uma secreção rolhosa, um tampão mucoso, ou uma secreção abundante nas suas vias aéreas que atrapalhe que ele respire, aumentando muito a resistência das vias aéreas, esse paciente ele também pode ter insuficiência respiratória. Se ele tiver, por exemplo, uma miastenia grave, uma distrofia muscular, se ele tiver um Covid-19, ele pode ter uma insuficiência respiratória. Então, eu preciso entender que a insuficiência respiratória não é só de causa pulmonar, ela pode vir de outro local e gerar insuficiência respiratória. Se ele tiver uma insuficiência cardíaca descompensada, ou se ele tiver um infarto agudo do miocárdio muito grande e fazer um edema pulmonar cardiogênico, ele pode desenvolver insuficiência respiratória, né? Se ele fizer um TEP em grande escala, ele pode chocar e fazer uma insuficiência respiratória. Então, são inúmeras causas que podem levar o paciente à insuficiência respiratória. E eu preciso saber quais são as causas para eu saber como que eu vou tratar. Porque senão, eu vou querer tratar todo mundo igual e eu não vou conseguir fazer o tratamento adequadamente porque eu não sei qual é a causa. Por isso que a gente fala que a avaliação é primordial. Eu vou passar esse slide aqui, vocês não vão me ver aqui do lado, depois eu volto, tá? É que eu vou passar um por um. Então, as manifestações clínicas que eu posso encontrar na insuficiência respiratória são variáveis. Eu citei algumas aqui. Então, a gente pode ver, por exemplo, o paciente ter face de angústia, tá? Então, aquela face que o paciente tem de desespero, ele está sentindo falta de ar, ele está desesperado, galera. Ele pode ter batimento de asa de nariz. Então, nossos músculos do nariz aqui que a gente tem na narina, como a gente está com falta de ar, desconforto respiratório, a gente tem uma contração diafragmática muito forte, o ar entra pelo nariz com tanta força que tem a contração do músculo aqui na narina fazendo batimento de asa de nariz. Tiragem de fúrcula. A fúrcula do paciente, ela começa a afundar aqui, né? Eu não vou conseguir fazer, mas ela começa a afundar na respiração, né? Significa que eu estou fazendo muita força, meu diafragma está tendo que contrair muito forte para conseguir deslocar o ar. Ele começa a usar os músculos acessórios da respiração, esternocleidomastoide. O escaleno ele é um músculo primário, mas ele começa a usar o escaleno com muito mais força. Você começa a ver aqui, ó, a musculatura do cara, né? Até engasguei. Contraindo. Então, isso também é um sinal de desconforto respiratório. Tiragem intercostais. Nós temos músculos entre as costelas, os intercostais internos e externos. Então, entre as costelas a gente começa a ver afundamento. Aqui no diafragma, nas últimas costelas que a gente consegue palpar aqui na nossa barriga, né? E depois aqui embaixo tem a parte do abdômen, você vai ver que aqui começa a afundar também, porque ele começa a contrair muito forte esse diafragma. O paciente pode ficar taquipneico, então você vai ver que ele está taquipneico, respirando muito rápido, né? Além do normal. Ele pode ter sudorese, ele pode ter cianose central, ele pode ter uma respiração paradoxal, que quando ele vai respirar, o seu tórax e o seu abdômen, na inspiração, eles expandem, né? Só que aí aqui fica ao contrário. O abdômen expande, o tórax não, ou o tórax expande, o abdômen não. É muito comum o tórax expandir um pouco e o abdômen afundar. Isso significa que o diafragma já está parado praticamente, ele não consegue contrair mais. Tá? E a dispneia, professor? A dispneia não é um sinal, a dispneia é um sintoma relatado pelo paciente. Então, taquipneia é um sinal.
Dispneia é outra coisa. Dispneia é um sintoma. O paciente tem que te falar que está com dispneia. Eu já atendi vários pacientes com Covid-19, taquipneia, que você pergunta, está com falta de ar? Ele fala, não, tô de boa, tô tranquilo. Tá? Então uma coisa que é muito importante, taquidispneia não existe, tá, gente? Pelo amor de Deus, não usem essa nomenclatura. As pessoas inventam as coisas não sei da onde. Taquipneia é uma coisa, dispneia é outra. Taquidispneia chega a ser absurdo. E nós temos os tipos de insuficiência respiratória, gente. Nós temos 3 tipos, tá? Basicamente, tem 2 tipos que são as clássicas e tem uma terceira que é decorrente de uma delas, né? De um problema que a gente não sanou. Então é o seguinte, eu tenho a tipo 1, a tipo 2 e eu posso ter a mista, que são as duas juntas. Como isso acontece? A tipo 1, ela tem uma característica que ela é hipoxêmica. Ela tem alteração na oxigenação. O CO2 do paciente, a ventilação do paciente é normal ou baixa, porque ele fica taquipneico. Mas nesse caso da tipo 1, a única alteração é na oxigenação. E como que eu vou saber isso? Obviamente, olhando a gasometria, olhando a oximetria e olhando o gradiente alvéolo arterial, que a gente vai saber como a gente vai calcular. Tá? A tipo 2, ela tem ela é chamada de tipo 2 ou de hipoventilação. Então, nesse caso, o problema do paciente não é a troca gasosa, não é o oxigênio, é a homeostase do CO2. Esse paciente ele não consegue jogar o CO2 do corpo para a atmosfera. Então, o CO2 vai ficar alto, ele vai fazer acidose respiratória. Só que eu posso ter um oxigênio normal, ou ele também pode ter uma hipoxemia, ele também pode desaturar. Por que ele pode saturar? Porque se ele está retendo muito CO2, então tem muito CO2 ligado na hemoglobina, não tem espaço para eu ligar o oxigênio na hemoglobina. Então por isso que ele pode fazer hipoxemia. Mas a hipoxemia não é verdadeira, não é uma hipoxemia por diferença de troca, por problema na troca, e sim por o CO2 elevado. Então, quando eu calcular o gradiente alvéolo arterial, o gradiente alvéolo arterial vai estar normal. A mista, ele tem os dois. Ele tem hipoxemia, CO2 elevado e gradiente alvéolo arterial aumentado. E aí eu vou ensinar vocês como calcular o gradiente alvéolo arterial, ou seja, a diferença entre o oxigênio do alvéolo para o oxigênio arterial, para saber qual tipo de insuficiência respiratória meu paciente tem. Então nós temos esses 3 tipos. Para entender um pouquinho dos tipos de hipoxemia, eu preciso entender um pouquinho sobre os mecanismos de hipoxemia, que são 4, estão descritos lá no oeste. Difusão, distúrbio VQ, hipoventilação e shunt. Se eu não entender isso, eu não consigo entender nada de insuficiência respiratória. Eu preciso dominar esses conceitos. A difusão, o que rege a difusão é a lei de Fick. A lei de Fick está lá no oeste, no livro de Fisiologia Pulmonar do Oeste. Tá? Então a difusão significa o seguinte, que a velocidade de troca dos gases depende da diferença de pressão entre os lados, além de ser proporcional ao tamanho da sua área e inversamente proporcional à sua espessura. Loucura, né? Eu tenho certeza que se tiver alguém aí que está estudando para prestar prova de respiratória, quando vê a lei de Fick deve ficar doidão. O que a lei de Fick diz? A lei de Fick diz o seguinte, que para que eu tenha troca, para que eu tenha difusão, e a difusão é a passagem do oxigênio por uma área, lembra da difusão simples, a difusão facilitada, perdão, lá na célula, né? Aqui no alvéolo é a mesma coisa, só que a gente não chama de difusão facilitada, a gente chama só de difusão. Então é o seguinte, para que a gente tenha aí troca gasosa, vai precisar ter diferença de pressão entre os lados. Então eu tenho que ter mais oxigênio de um lado do que do outro, porque aí ele vai sair, ele vai passar para o outro lado por diferença de pressão. Eu tenho que ter mais CO2 de um lado do que do outro, para ele passar por diferença de pressão. Qual é a região onde eu tenho mais oxigênio? Dentro do meu capilar
venoso ou na atmosfera? Na atmosfera. Então eu vou captar esse oxigênio, vou jogar no meu sangue venoso e vou transformar ele em arterial. O meu sangue venoso tem mais CO2 do que fora. Então eu vou jogar o CO2 do corpo para fora. Então a lei de Fick ela diz que eu tenho que ter diferença entre os lados para ter troca. Além de ser proporcional ao tamanho da sua área. Então quanto maior a sua área, maior a troca. Se eu tenho uma área de 80 metros quadrados e eu tenho uma área de 100 metros quadrados, a área de 100 metros quadrados vai ter mais troca. E é inversamente proporcional à sua espessura. Então, quanto mais grosso, a espessura mais difícil passar. Quanto mais fino, mais fácil. E quando a gente fala do espaço hematogasoso, né, onde a gente tem a troca gasosa, ele é um espaço muito fininho. Qualquer coisa que atrapalhe ali, atrapalha a troca gasosa. Por exemplo, se eu tiver uma pneumonia, eu diminuo o tamanho da minha área de troca e o paciente pode ter dessaturação. Se eu tenho um edema agudo pulmonar, eu tenho preenchimento dos meus alvéolos, preenchimento do espaço hematogasoso, meu paciente tem alteração na oxigenação. Então, eu tenho que dominar a difusão, que é a lei de Fick. Depois eu tenho o distúrbio VQ. Então, o distúrbio VQ significa que eu tenho alguma alteração na minha ventilação ou na minha perfusão. V de ventilação, Q de perfusão. Galera, essa aula é compridaça. Então, preste atenção, porque aqui tem muito conteúdo interessantíssimo para vocês. No distúrbio VQ, teoricamente, eu digo teoricamente porque cada área do pulmão tem uma relação VQ. Mas teoricamente, a relação VQ, elas estão muito próximas, entre 0,8 a 1. O que significa isso? Se eu dividir um pelo outro, o meu resultado sempre vai dar 0,8 ou 1, porque elas estão muito próximas, tá? Entre aspas, cada área tem uma diferença, mas é como se elas estivessem muito próximas. Guarda essa informação. Então, quando eu venho para a letra B, eu tenho uma troca gasosa normal. Ó, eu tenho uma pressão alveolar de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio, e isso aqui vai sair daqui e vai cair para o capilar, porque no meu capilar eu tenho uma pressão venosa de oxigênio de 40. Lembra que eu falei na difusão? O ar, a troca gasosa, os gases vão sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado? Então, se eu tenho mais oxigênio no alvéolo, ele vai para o meu capilar. Se eu tenho uma pressão venosa de CO2 de 45 no meu capilar e eu tenho uma pressão alveolar de CO2 de 40 no meu alvéolo, o CO2 do capilar vai ir para o meu alvéolo. Então, é por isso que eu tenho troca gasosa. É por isso que o oxigênio e o CO2 eles fazem essa movimentação, essa difusão, e a gente consegue ficar vivo. Tem uma coisa chamada efeito Bohr, efeito Haldane. O efeito Bohr é o CO2 se ligando na hemoglobina e quando ele chega lá nos meus capilares pulmonares eu tenho o efeito Haldane. Eu libero o CO2 e eu capto o oxigênio. É por isso que a gente está vivo, porque a gente tem esses dois mecanismos, né? Quando eu venho para a letra A, eu tenho uma coisa chamada shunt, que significa o quê? Que eu tenho um desvio. Só que o shunt também é um mecanismo de hipoxemia. Aqui nesse caso, eu estou falando do distúrbio VQ. Qualquer coisa que eu altere a ventilação, então eu deixe a ventilação menor, menos eficiente, e a minha perfusão fique normal, eu tenho um distúrbio VQ, chamado de shunt. Por quê? Porque eu não tenho uma ventilação adequada. Olha a pressão alveolar de oxigênio, está de 40, porque não está chegando oxigênio aqui, porque eu tenho uma rolha aqui, ó. E aí não tem troca, porque se está 40 no alvéolo, está 40 no capilar, não tem como trocar. E o CO2? O CO2 também não vai trocar, porque eu tenho rolha, está igual. Então o sangue vai chegar venoso, não vai ter troca nesse alvéolo e vai se misturar no sangue arterial. Então o que acontece? Vocês têm aqui, no caso, um distúrbio VQ. Então a gente tem uma baixa VQ. Eu tenho baixa ventilação e uma perfusão normal. No C, eu tenho uma coisa chamada dead space, que é espaço morto. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho um capilar aqui e esse pretinho no capilar é um tromboembolismo. Se eu tenho um tromboembolismo aqui no capilar, não está passando sangue. Eu tenho uma quantidade enorme de oxigênio no alvéolo, não tenho CO2 no alvéolo e não tenho gases passando aqui, porque não está passando sangue. Então, a gente chama de espaço morto. É um alvéolo que está funcionando, mas não está trocando nada.
né? Então, eu tenho aqui uma alta VQ. Eu tenho uma ventilação normal e uma perfusão baixa. Então, perceba que esses detalhes de baixa VQ, alta VQ, pode ser que vocês nem utilizem isso na prática do dia a dia, porque a gente acaba ficando tão mecanizado, né? A gente usa isso muito mais, às vezes, em provas e tal, mas quando você começa a raciocinar com esse tipo de pensamento, você começa a ver que a sua reflexão do que o paciente tem é muito mais fácil e você consegue tratar melhor. Eu tenho uma outra coisa que chama hipoventilação, que eu acabei de falar do efeito Haldane e do efeito Bohr para vocês. A hipoventilação nada mais é do que eu tenho uma hemoglobina e a minha hemoglobina ela se liga ao oxigênio, né? O oxigênio se liga à minha hemoglobina, perdão, e o meu CO2 também se liga na minha hemoglobina. Só que o CO2 ele tem uma afinidade maior que a hemoglobina, então é mais fácil ele se ligar do que o oxigênio. Então, quando eu não consigo liberar o CO2 porque eu tenho falência da minha ventilação, a minha hemoglobina começa a se ligar muito ao oxigênio, ao CO2, não dá espaço para o oxigênio e eu posso ter hipoxemia. Se eu der um oxigênio para o meu paciente, ele vai melhorar a saturação? Vai, porque eu estou dando mais oxigênio, mas ele não vai melhorar a ventilação. Então, no caso da hipoventilação, o tratamento não é oxigênio, e sim ventilação mecânica não invasiva. Então, por isso que eu tenho que entender quais os mecanismos para saber como que eu posso tratar para não fazer nada de errado. E o shunt, que é o extremo distúrbio VQ, é o extremo da baixa VQ. Geralmente, quando eu tenho mais de 50% de baixa VQ, eu já começo a ter shunt. Quando que eu sei que eu tenho shunt? Quando eu dou oxigênio para o meu paciente e ele não responde. Ele tem hipoxemia refratária. Então, o que acontece? Meu paciente está saturando 90%. Vamos supor que seja 90%. Não precisa ser 80%. Vamos colocar 90%. Eu vou lá e oferto uma máscara com reservatório não reinalante lá para dar 100% para ele de oxigênio. Ele continua saturando 90%. O que significa? Mesmo eu aumentando a quantidade de oxigênio, esse cara não satura mais. Porque ele tem muito shunt, ele tem desvio, ele tem muitos alvéolos colapsados ou preenchidos com fluido e o sangue venoso não consegue captar oxigênio porque não consegue fazer troca. Qual que é a doença mais comum que a gente tem shunt e hipoxemia refratária? Síndrome do desconforto respiratório. Qual a doença mais comum que nós temos hipoxemia refratária ao uso de oxigênio hoje na atualidade por inúmeros distúrbios de ventilação e de perfusão, que a gente está louco procurando uma vacina? A Covid-19, tá? Então, esses pacientes têm muito shunt, tá? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. O shunt é a responsividade ao oxigênio 100%, tá? Eu dei oxigênio para ele e melhorou a saturação. Então, ele pode ter shunt, mas ele ainda não tem hipoxemia refratária. Ele ainda está respondendo. Ele tem uma quantidade de baixa VQ, mas não é um shunt, porque o shunt tem que ser hipoxemia refratária. A gente fala demais e aí a gente começa a ficar com tosse. Vamos dar um exemplo prático aqui. Edema agudo cardiogênico. Meu paciente tem uma insuficiência cardíaca e aí, de repente, ele chega pra gente no hospital com edema agudo cardiogênico. E aí, galera, o que acontece no edema agudo cardiogênico? O coração do cara falhou, ele vai ter extravasamento de plasma por terceiro espaço, né? Então, o que acontece? No edema agudo, o coração falhou, ele vai ter um aumento da pressão de capilar pulmonar. Vocês precisam lembrar disso, isso é importante. Quando essa pressão de oclusão de capilar pulmonar fica acima de 25, começa a ter edema agudo pulmonar, tá? E aí ele vai ter líquido que vai ficar lá na barreira hematogasosa e depois vai cair dentro do alvéolo. Por isso que no edema agudo cardiogênico, edema agudo pulmonar cardiogênico clássico, o paciente cospe sangue, né? Hoje em dia é difícil de ver, mas em alguns hospitais a gente ainda encontra isso. Então ele preenche o alvéolo de sangue. Preencheu o alvéolo de sangue, parou de funcionar o surfactante. Lembra que nossos pneumócitos tipo 2 produzem surfactante e o pneumócito tipo 1 ele é meio que um protetor ali da camada alveolar? Acabou, galera. Entrou sangue lá dentro, acabou. Não tem surfactante, está preenchido de sangue. O que vai acontecer? Não vai ter troca gasosa.
você vai ter áreas perfundidas, você vai ter um distúrbio VQ, uma baixa VQ. E aí você precisa resolver o problema do paciente. Qual que é a característica do paciente que tem edema agudo pulmonar cardiogênico? Esse paciente ele vai começar a ficar cheio de água no alvéolo, ele vai ter uma hiperestimulação dos receptores justacapilares que ficam lá no espaço, lá entre o capilar e o espaço hematogasoso. Isso também está lá no oeste, a fisiologia. Isso vai piorar mais ainda a estimulação do sistema ventilatório e ele vai ficar taquipneico. Ele vai apresentar hipoxemia, pode apresentar aumento do trabalho ventilatório, pode até fadigar e ser entubado. Então, esse paciente ele vai começar a ter uma PCO2 baixa, porque ele vai hiperventilar. Se eu não fizer nada, ele vai fadigar também, além da hipoxemia, pode fazer acidose e pode parar. Então, eu preciso tratar esse paciente. E como a gente trata esse paciente? Fazendo VNI e tratando com medicamento. O médico vai ver qual o motivo do edema agudo, vai dar um Lasix, vai dar uma Dobuta, um Tridil, sei lá o que ele vai fazer, e a gente vai melhorar esse paciente. E o gradiente alvéolo arterial dele vai estar aumentado. E a gente vai aprender a calcular isso aí depois. Fica calmo que a gente vai chegar lá. Aqui está um exemplo clássico de um edema agudo, né? Então eu começo a preencher os meus alvéolos de líquido. Esse aqui é uma imagem clássica de asa de borboleta, que a gente chama. Então olha o tamanho do coração, uma lapa de coração. E aqui tem as asas de borboleta, ó. Olha aqui. A gente vê aqui, ó, até um derrame pleural laminar. A gente vê que tem verticalização da trama vascular. Por quê? Porque está muito edemaciado. A trama vascular está muito congesta, a pressão do capilar está muito alta. Então a gente vê tudo isso aqui, ó, no raio-x. A gente vê linhas B de Kerlin aqui embaixo, que infelizmente não vai dar para ver, porque esse raio-x é um raio-x de internet. Então, quando você bate uma foto e tal, você perde um pouquinho da qualidade da imagem, não dá para ver. Mas você começa a ver linhas B de Kerlin aqui embaixo também. Então, é um raio-x típico de um paciente com edema agudo. Isso aqui é clássico de revista, de livro, tá? Tem alguns edema agudos que não são tão clássicos assim a imagem, mas você vai pela clínica do paciente. Vamos pegar um outro exemplo aqui, que é a DPOC. O paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele chega para você com aumento da frequência respiratória. Esse cara teve uma infecção pulmonar, aí ele começa a respirar rápido, taquipneia, né? Normal, tá infectado, tem taquipneia. Qual que é o problema do DPOC? Ele tem um aumento da resistência das vias aéreas, né? Tem que estudar o DPOC, galera. Livro Fisiopatologia Pulmonar de West. É um livro extremamente importante. Ele tem um aumento de resistência das vias aéreas. Com isso, ele tem dificuldade para exalar o ar. Ele vai começar a hiperinsuflar. Essa pipa intrínseca que eu estou escrevendo aqui é quando ele está no ventilador mecânico. Fora do ventilador mecânico, a gente chama de hiperinsuflação pulmonar. Pipa intrínseca no ventilador. Hiperinsuflação pulmonar fora do ventilador. Ele vai começar a hiperinsuflar esse pulmão e com isso a complacência pulmonar dele vai cair. Mesmo ele aumentando a frequência respiratória, ele não consegue encher o pulmão, porque a complacência do pulmão caiu. Mas você vai falar, mas o DPOC ele tem complacência alta? Sim, só que se eu estou hiperinsuflando, se eu estou jogando 400 e está saindo 300, 400 está saindo 300, 400 está saindo 300, sempre está sobrando alguma coisa. Ele começa a hiperinsuflar, a complacência cai. Não adianta muito esse cara aumentar a frequência respiratória, porque volume minuto é frequência respiratória vezes volume corrente. Se um dos dois se altera, o volume minuto cai. E aí ele vai fazer o quê? Retém CO2, aí vai começar a fadigar, vai fazer acidose respiratória, vai fazer narcose. Então, como que eu abordo esse cara? Sabendo que o CO2 dele vai aumentar, porque ele vai ter essa hiperinsuflação. Se ele estiver no ventilador, ele vai ter pipa intrínseca, se não, ele vai ter hiperinsuflação pulmonar. Então, ele vai ter uma hipercapnia. Ele pode ter hipoxemia? Sim, por hipoventilação. O gradiente alvéolo arterial dele está normal. Como que eu trato esse cara? Com BIPAP, 2 níveis pressóricos. Se eu não fizer BIPAP, não adianta. Esse cara não vai responder. Olha o raio-x de um paciente com DPOC. Claro, um raio-x clássico de livro, tá? Um raio-x bem preto, né? Uma hipertransparência bem importante. Os espaços entre as costelas bem aumentados, né? Retificação diafragmática, ó. As cúpulas diafragmáticas todas retificadas. Um coração em gota, porque esse cara possivelmente tem aumento da pressão pulmonar, né?
arterial pulmonar e possivelmente ter um corpo pulmonar associado. Então, ele vai ter um coração em formato de gota. Aí, quando você pega uma tomo, a coisa fica pior, porque a tomo você consegue fazer os cortes mais finos e você consegue ver melhor. Aí você vê um pulmão todo destruído, cheio de bolhas, cheio de blebs, né? Cheia de bronquiectasias, né? Essas coisinhas brancas são bronquiectasias. Ó aqui, uma par de bolhas, ó, olha quantas bolhas. É um paciente com o pulmão totalmente destruído. Se o paciente tiver uma pneumonia, o que acontece com ele? Ele vai ter um foco pulmonar, esse foco pulmonar vai ter um preenchimento alveolar, com isso ele vai perder área de troca, então ele vai ter áreas não ventiladas e perfundidas, vai ter hipoxemia, vai ficar taquipneico, é normal, porque ele está infectado. A PCO2 dele vai ficar baixa ou normal, ela só vai subir se a gente não fizer nada e ele fadigar, e o gradiente alveolar arterial dele vai ficar aumentado. Exemplo de um raio-x de uma pneumonia está aqui. Olha o foco pulmonar aqui. Eu perdi a área de troca. Toda esta área aqui não está tendo troca. Então esse paciente pode ter uma hipoxemia, galera. Né? Que é uma coisa bem básica. E aí vocês vão me perguntar, pô, professor, como que eu calculo esse maldito desse gradiente alveolar arterial que você falou várias vezes já, tá? Bom, vamos dar uma respirada, vou dar uns 40 segundos para todo mundo respirar e vou dar um recado aqui para vocês, tá? Eu vou responder algumas perguntinhas no final. No momento que eu estou dando a aula, eu deixo todos os chats desligados para eu não ficar vendo, para não me desconcentrar. Então no final a gente vai responder algumas aulas. O certificado vai ser entregue para vocês depois da jornada por e-mail, né? Mas para isso você precisa estar presente nas 3 aulas. A gente tem como controlar isso, não precisa de presença, a gente consegue a presença pelo acesso, tá? Tá todo mundo vivo? Glasgow 15 ou Glasgow, sei lá, menor que 8? Bom, vamos lá. Como que eu calculo o gradiente alveolar arterial? Teoricamente, para eu calcular o gradiente alveolar arterial, eu teria que ter um catéter de Swan-Ganz, né? Que é um catéter invasivo. Obviamente que as pessoas não usam mais o catéter de Swan-Ganz, né? Não vai passar um catéter de Swan-Ganz no paciente acordado só para calcular o gradiente alveolar arterial, né? Porque senão não tem porquê, tá bom? Gente, não esqueça de compartilhar a aula, fazer um print e jogar lá no Instagram e marcar a gente, tá? No arroba VMMultiprofissional, no arroba profernandobatista1. Faz um stories e marca nós lá. Então, para eu não precisar passar um Swan-Ganz no meu paciente, eu tenho uma fórmula que eu consiga fazer, que é muito facinha, né? Essa fórmula aqui, ó, pressão alveolar de oxigênio. Toda vez que você vê um P com A maiúsculo, é pressão alveolar. Quando você vê um P com A minúsculo, é pressão arterial. Então eu preciso calcular a pressão alveolar. Por que eu precisaria de um Swan-Ganz? Porque o Swan-Ganz eu conseguiria calcular a pressão alveolar de forma invasiva, mas eu não vou colocar, né? Então eu faço uma fórmula. FO2 vezes pressão barométrica menos pressão de vapor d'água menos PaCO2 dividido pelo quociente respiratório. Depois que eu acho a pressão alveolar, eu vou diminuir ela, né, subtrair ela da pressão arterial e eu vou ter o gradiente alveolar arterial, tá? Gente, dá para calcular com qualquer FO2. Só que na aula eu vou ensinar o cálculo com FO2 de 21%. Porque cada FO2 que você usa, você muda o parâmetro. A gente não tem pontos de corte para todas as FO2. Geralmente o ponto de corte é para FO2 de 21% e de 100%. Eu vou usar a de 21% hoje na aula, tá bom? Então vamos lá. Como que eu calculo esse bendito gradiente? Eu vou sair da tela um pouquinho porque eu vou usar o slide aqui, tá? Ó, então eu tô com a fórmula aqui, ó. Pressão alveolar de oxigênio é minha FO2 vezes minha pressão barométrica menos minha pressão de vapor de água menos PaCO2 dividido pelo quociente respiratório. A minha pressão alveolar de oxigênio eu vou calcular então com esta fórmula. A minha pressão barométrica, cada local tem a sua. Então, cada cidade tem uma pressão barométrica. Como que você faz isso? Medindo por um negócio que
que chama, acho que barômetro, mas você não precisa ter isso. Você pode ir no Google e jogar a pressão barométrica da sua cidade lá e você vai descobrir, tá? Pressão de vapor d'água, a gente tem uma fixa, daqui a pouco eu vou falar, tá? A PCO2 é a que vai vir na gaso, claro. E o quociente respiratório, ele pode ser de 0,8 a 1. Geralmente, a gente usa 0,8 para FA2 de 21 e de 1 para FA2 de 100, tá? Geralmente, mas você pode fazer qualquer um dos dois. Eu vou usar 0,8. A pressão barométrica de São Paulo, ela está em torno ali de 685 a 700. Para fazer a aula e o cálculo, eu coloquei 700, tá? A pressão de vapor d'água é 47, fixa. E o quociente respiratório eu já falei, 0,8 a 1. O que é 0,8 a 1? Lembra que eu falei que ventilação e perfusão estão próximas do normal? Então eu estou partindo do princípio que com esse cálculo aqui, eu vou achar a pressão alveolar de oxigênio para um paciente que não tem distúrbio, tá? Então, o gradiente alveolar arterial normal, ele é de 10 a 15. Só que a gente sabe que com o passar da idade, a PO2 do paciente vai caindo. Então, eu também tenho um cálculo para achar o gradiente alveolar arterial da idade do paciente. Então, eu pego idade dividido por 4 mais 4 e acho o gradiente alveolar arterial baseado na idade do paciente. Claro, né, gente? Se ele tiver um DPOC, claro que pode mudar. Se ele tiver um ICC, claro que pode mudar, porque eu estou levando em consideração só a idade, né? Mas eu estou levando em consideração o que eu tenho em mãos para fazer o cálculo. Não, eu não tenho para cada tipo de paciente, tá? Então vamos pegar um caso clínico. Galera, essa aula tá longa, não estou nem na metade dela, então respira fundo, pega uma água aí que o negócio vai ser mais pesado, tá? Eu vou fazer então, lembrando, o gradiente com cálculo com 21%, paciente sem oxigênio, respirando em ar ambiente. Eu coletei uma gaso do meu paciente em ar ambiente e veio essa gaso aqui, ó. pH de 7,36, PaO2 de 55, PCO2 de 35, um BIC de 20, base excess de menos 4, saturando 84. Olhando essa gaso, eu vou falar para você que eu acredito que ele tenha uma insuficiência respiratória. Será que essa gasometria está certa, esse pH? Vamos ver se está certo. Existe uma coisa chamada equação de Henderson-Rosenbach, tá? Essa equação é uma equação para você descobrir se o pH da gasometria está bom, tá? Está normal. Então o que você vai fazer? Você vai jogar essa equação de Henderson-Rosenbach para fazer o cálculo e descobrir se o pH está normal, tá? Ó, como que é o cálculo da gasometria? O pH, eu vou jogar o cálculo aqui, desculpa. A fórmula é 6,10 mais log, aí eu abro aqui, ó, BIC, dividido pela PCO2 vezes 0,031, que é um fator de correção. 6,10 mais log, aí eu vou jogar os valores na fórmula. Ó, o HCO3 é o BIC, 20, dividido pelo PCO2, que é 35, vezes o fator de conversão de 0,031. Aí o que eu vou fazer? Ó, 35 vezes 0,031 é 1,8. Beleza? Aí eu preciso virar minha calculadora do celular de lado, tá? Aí, por quê? Porque eu preciso apertar o log. Aí eu aperto o log, coloco 20 dividido por 1,8 dá 1,26. 6 mais 10 mais 1,26, 7,36. A minha gasometria está correta. Eu tenho certeza que a minha gasometria está correta e o meu gasômetro não está descalibrado, tá? Agora vamos para o cálculo para saber se o paciente tem insuficiência respiratória tipo 1 ou tipo 2. Ó, o gradiente alveolar arterial para a idade desse paciente é a seguinte: idade dividido por 4 mais 4. 51 dividido por 4 mais 4, porque a idade dele é 51. Lembra? 16,75. O que significa isso, meus amigos? Que eu posso admitir um gradiente alveolar arterial de até 16,75. Se ele for maior que 16,75, o gradiente alveolar arterial está aumentado. Vamos calcular para ver? Se vocês estiverem escutando uns passinhos, é a minha cachorrinha, tá?
Ó, pressão alveolar de oxigênio, aqui está a fórmula. Vamos começar a calcular? Pressão alveolar de oxigênio é igual a FO2 de 0,21, então 21% é 0,21, vezes 700 menos 47, menos PCO2 de 35, dividido pelo quociente respiratório, que é 0,38. Eu vou continuar a fórmula agora. 700 menos 47, 653. 35 dividido por 0,8, 43,75. 0,21 vezes 653, 137,13. Menos 43,75. Pressão alveolar de oxigênio de 93,38. Então, dentro do meu alvéolo, eu tenho uma pressão de oxigênio de 93,38 milímetros de mercúrio. Quanto que é a pressão alveolar? 55. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho que pegar gradiente alveolar arterial é pressão alveolar de oxigênio menos pressão arterial de oxigênio. 93,38 menos 55 é igual a 38,38. Logo, 38,38 é maior que 16,75. Logo, o meu paciente ele tem, então, uma hipoxemia importante na gaso, CO2 normal, né? E o gradiente alveolar arterial aumentado. Então, ele tem uma insuficiência respiratória do tipo 1. Tipo 1, tá bom? Ele teve um distúrbio VQ. Caso 2. Um paciente com DPOC que chega torporoso no nosso PS, saturando 86%. Nós corremos para coletar uma gasometria e a gaso veio assim, ó, 7,24 de pH, PCO2 de 65, BIC de 28, base excess de mais 4, PaO2 de 45, saturando 72. Vamos ver se a gaso está correta? Ó, fórmula do log, 7,24 de pH. Tá tudo correto. Vamos fazer o cálculo do gradiente alveolar arterial? Esse paciente tem 89 anos. Idade mais 4, idade dividido por 4 mais 4. 26,25 de gradiente alveolar arterial. Vamos fazer aqui a conta. Pressão alveolar de oxigênio do meu paciente, ó. A gente só substitui a fórmula. Pressão alveolar de 85,13. O gradiente alveolar arterial é pressão alveolar menos pressão arterial. Então, qual que é o gradiente desse cara? Ó, se a pressão alveolar dele é 85 vezes 85,13 e a pressão arterial dele é de 40, né? Então vai dar uma diferença de 15,88. 15,88 é menor que 26,25. Logo, o meu paciente ele não tem distúrbio no gradiente alveolar arterial. Ele tem uma hipoxemia decorrente do CO2 elevado, porque tem muito CO2 ligado na hemoglobina, pouco espaço para o oxigênio se ligar. E logo ele tem uma hipoxemia decorrente da hipoventilação. Se eu ofertar um BiPAP para ele, 2 níveis pressóricos, melhorar o nível de CO2, automaticamente eu melhoro a hipoxemia. É assim que eu faço o diagnóstico, tá? O motivo da hipoxemia foi a hipoventilação, conduta VNI com BiPAP. Terceiro caso, eu tenho um paciente com pneumonia, tosse produtiva e relato intensa dispneia. Coletei uma gaso, veio isso aqui, ó, 7,26 de pH, PaCO2 de 60, BIC de 23, base excess de menos 1, pressão arterial de oxigênio de 45, saturando 72. Eu fiz o cálculo, essa aqui eu não vou calcular a gaso para ver se está certa, tá? Eu já passei direto para o cálculo da pressão alveolar. Então eu vou calcular a pressão alveolar do meu paciente novamente. Eu vou substituir na fórmula e vou fazer parte por parte. 700 menos 47 é sempre a mesma ordem, tá? 60 dividido por 1 e aqui dá os resultados. 0,21 porque foi em ar ambiente. Então 0,21 vezes 653 dá 13713. Menos 75, pressão alveolar de oxigênio de 62,13. E aí quando eu pego... opa, aqui eu errei a fórmula. Desculpa que eu errei. Deixa eu fazer no celular aqui já.
Eu errei os números aqui, desculpa. Eu não vi. Quando eu pego aqui, ó, 62,13 e eu faço menos 45, meu paciente vai ter 17,13. Aqui tá certo, 17,13. Eu só coloquei errado aqui esse número, tá? É 17,13. E aí, quando eu venho calcular aqui, eu percebo que o gradiente para a idade do meu paciente é 12. Só que aqui ele está com 17,13. O que aconteceu com o meu paciente? É um paciente com uma insuficiência respiratória mista, porque ele tem hipoxemia na gaso, ele tem CO2 elevado e ele tem o gradiente alvéolo arterial aumentado. O que está acontecendo aqui? Esse paciente possivelmente teve uma pneumonia, eu demorei para tratar o paciente e ele começou a hipoventilar. E ele começou de uma insuficiência respiratória que era tipo 1, hipoxêmica, ele começou a ter a tipo 2 também. E aí ela vira mista, tá? Então, é assim que eu faço o diagnóstico. Meu paciente não está conseguindo manter a ventilação. E aí eu preciso entubar esse paciente ou não? Depende. Se for um paciente com pneumonia só, não tem não tem DPOC, não tem ICC, não tem nada, eu preciso pensar se eu vou entubar, porque ele está fadigado, ou se eu ainda posso tentar uma VNI, um teste aí de 30 minutos de VNI. Eu preciso avaliar. Agora, se ele é um DPOC, né, ou ICC, eu vou entubar ou não? Ou eu vou fazer BIPAP? Não, você vai fazer BIPAP. Se tiver DPOC e ICC e ele tiver insuficiência respiratória mista, faça BIPAP, porque a gente precisa tirar esse paciente da insuficiência respiratória. Agora, se ele não tem DPOC, não tem ICC, eu vou entubar direto? Depende. Eu posso entubar direto porque ele fadigou e eu posso fazer um teste de VNI de 30 minutos. Então, vai depender do meu olho clínico, de como o meu paciente está, tá? Então, isso aqui é uma forma de vocês darem diagnóstico baseado-se na insuficiência respiratória com cálculo do gradiente alvéolo arterial. Toda vez que o paciente chegar em insuficiência respiratória no PA, você pode usar esse cálculo. Ah, mas professor, eu não tenho condições de coletar uma gaso porque no meu PS eu não tenho gasômetro. Então, se eu coletar gaso, até eu mandar para o laboratório, meu paciente vai morrer, né? Então, aí você não vai coletar, meu amigo. Aí você vai ter que ter o olho clínico, saber o diagnóstico do paciente para saber qual o melhor tipo de terapia você vai fazer. Agora, você tem um gasômetro na UTI, você tem um gasômetro no PS, você consegue ter a gasometria na sua mão em coisa de segundos, faça o cálculo, tá? Então, você vai realizar o cálculo se você tiver condições de realizar, senão você não realiza, tá? E aí, como que eu vou tratar esse paciente com insuficiência respiratória? Né? Eu posso tratar de algumas formas. Primeira forma é eu tenho que resolver a causa de base. Eu tenho que descobrir qual é a causa de base. Respirem, galera, não acabou ainda. Eu posso utilizar oxigenoterapia, eu posso utilizar a ventilação mecânica não invasiva, eu posso utilizar a intubação e a ventilação mecânica invasiva como suporte. Se eu tenho que pensar que o meu objetivo é tratar o meu paciente, seja a hipoxemia, seja a hipoventilação. Eu preciso tratar, tá? Eu preciso descobrir o que eu preciso tratar. Como eu sempre falo, se eu não sei se eu não sei avaliar, eu não sei o que eu vou tratar. E aí vamos supor que eu possa tratar o meu paciente com oxigenoterapia. É um paciente que está confortável, mas ele tem queda de saturação, mas ele está confortável. É um paciente com insuficiência respiratória do tipo 1, né? Tem distúrbio de difusão, tem baixa VQ. Eu posso utilizar, por exemplo, um catéter de oxigênio. De 1 a 3 litros, 1 a 4 litros. Tá? Posso utilizar? Posso. Aí eu quero fazer o cálculo de quanto eu estou ofertando de oxigênio de FO2 para o paciente. Aí você pode fazer esse cálculo aqui. 20 mais 4 vezes o oxigênio ofertado em litros. Esse cálculo é real? Não, porque não é uma coisa que você está fazendo de forma real. Você não tem um blender do ventilador mandando essa quantidade de FO2. Então é um cálculo indireto, nem sempre ele é real. Mas aí você pode utilizar um catéter de oxigênio. Meu paciente não está bem, não está respondendo ao catéter, então você pode usar uma máscara de oxigênio, não tem problema. Você vai utilizar uma água para formar a névoazinha apenas e a cada 24 horas esse sistema deveria ser trocado para evitar infecções pulmonares no paciente. Ah, não está dando certo, então eu posso utilizar, por exemplo, uma máscara para ofertar oxigênio.
uma máscara simples, onde eu oferto oxigênio para o paciente. Se você colocar água aqui, cuidado para a água não ir no rosto do paciente. Tome muito cuidado, a gente não tem costume de pôr água nessas máscaras. Ah, eu quero usar Venturi. Usar as pipetas da Venturi para controlar a FO2 que eu estou dando. É um sistema de arrasto. Então, eu posso sim utilizar a Venturi para tratar meu paciente. Eu estou usando oxigênio, ele está confortável, ele não tem alteração da mecânica pulmonar, né, da mecânica respiratória, ele só tem saturação. Então, eu vou ofertar uma FO2 maior que eu tenho no meu ar ambiente para ele, para tratar o oxigênio, a hipoxemia do meu paciente, tá? Ah, e aí eu tenho aqui as pipetas, né? Cada pipeta que tem uma cor aqui, elas estão relacionadas a uma FO2. Então, quando vocês pegam essa pipeta que é a mais antiga, né? Ó, a laranjinha, eu tenho que ofertar 15 litros de fluxo de oxigênio. Porque aí eu vou ofertar 50% de FO2. O fluxo total é de 41 litros, porque lembra que é um sistema de arrasto, né? Então, eu estou ofertando 15 litros, mas o ar comprimido, o ar ambiente, vai se misturar aqui, né? Aquele ar ambiente que vai captar pela válvula se mistura. Então vai 41 litros total para o paciente. Essa rosinha já dá 40%. Eu dou 15 litros no fluxômetro, ao total vai 62,4 litros para o paciente. Tá? A verdinha, 12 litros e aqui 35%. Total de fluxo que vai. E assim vai, cada cor, cada pipeta tem uma, tá? Eu posso utilizar uma máscara com reservatório, reinalante ou não reinalante, tá? Então vai depender do que você tem no seu hospital. E aí já é um paciente que está bem mais grave, com uma hipoxemia muito grave, né? Porque ele está precisando de uma máscara reinalante. Quem é o paciente que a gente usa hoje também? É os pacientes com Covid-19. Cuidados. Quando você for pegar um paciente que tem insuficiência respiratória, meus caros, vocês têm que ter alguns cuidados, tá? E quais são os cuidados que vocês precisam ter? Primeiro, vocês têm que monitorar o paciente pela saturação de oxigênio. Então, você precisa ter um controle mais otimizado, né, da saturação. Gente, o cálculo do PO2 eu falei, tá? É pelo barômetro. E alguém falou aqui, tu não entuba nada, quem entuba é o médico. Claro que quem entuba é o médico, né? Mas a insuficiência respiratória é um caso que deve ser tratado pela equipe multi, não só do fisioterapeuta, tá bom? Só para curiosidade. Bom, então eu preciso monitorizar o paciente adequadamente da saturação. Então eu preciso de uma monitorização mais contínua dessa saturação, tá? Coletar gasometria só se for necessário, tá bom? E para alterar condutas e para você verificar se a sua conduta teve algum resultado. Não adianta ficar coletando gasometria do paciente de 5 minutos, tá? E aqui, para ninguém falar, você não coleta gasometria, quem coleta é a enfermagem, é óbvio, tá? Mas eu estou dando uma aula de ciência respiratória, a interpretação de texto é importante. Então, eu vou fazer raio-x para verificar alterações das imagens? Claro, se o médico e a equipe achar necessário fazer um raio-x para ver se tem algum foco pulmonar ou alguma coisa importante a ser tratada, a gente também vai fazer, né? Você sempre tem que levar em consideração os relatos dos pacientes em relação à dispneia. Se o paciente falar para você que está sentindo dispneia, não deixe isso passar. Essa sensação de dispneia é importante para a gente. Os pacientes eles começam a dar sinais para a gente de piora. Então fiquem de olho nisso. Monitorem a frequência respiratória do paciente, se ela está melhorando, se ela está piorando. Verifique sinais de piora. Então, olhem para o paciente, verifiquem como ele está respirando. Veja se esse cara não está evoluindo para desconforto respiratório, né? Lembra de todos os sinais que eu dei lá no começo? Face de angústia, tiragem de furca, tiragem subdiafragmática, taquipneia, dispneia, respiração paradoxal. Comecem a avaliar o paciente, verifiquem se ele não está piorando. Porque se ele está piorando, ou eu vou fazer VNI ou ele vai precisar ser entubado, né? Então eu preciso ter esse manejo. Verificar com a equipe se vai manter a dieta do paciente. Por que se vai manter a dieta? Lembrando que a gente já teve uma aula de fonoaudiologia aqui no Esquenta, né? A gente tem que saber que quando o paciente está taquipneico, muitas vezes ele não consegue coordenar a deglutição com a respiração. E infelizmente esse paciente pode broncoaspirar. Então verifiquem se a dieta oral do paciente
vai ser ou não pausada. O jejum não é a melhor escolha, mas em um quadro de insuficiência respiratória pulmonar aguda, que a gente precisa afastar o risco de broncoaspiração, muitas vezes esse paciente vai ter que ficar em jejum. E aí a gente vai ter que fazer um método de alimentação alternativa. Então a enfermagem vai passar uma sonda nasointeral, por exemplo. Tá? Em casos que a gente sabe que vai evoluir para demora. Tá? Tem pacientes que a gente consegue reverter rapidamente. Se o paciente apresentar piora do quadro, com sinais de desconforto respiratório, vocês têm que avaliar as causas. Então você tem que ver por que ele piorou. O que eu vou tratar? Eu vou usar a ventilação mecânica não invasiva? Ela tem indicação precisa ou eu preciso entubar logo de cara? Então eu preciso ver isso. O paciente precisa da VNI? Eu consigo reverter o quadro? Eu consigo proteger a vida dele com a VNI ou eu preciso entubar para proteger a vida dele? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai indicar uma coisa ou outra. Aqui eu já vou falar da VNI para vocês, tá, gente? Só um minutinho que já está chegando. Aqui algumas metas de oxigenação. Eu não vou ficar falando detalhadamente aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Existem metas de oxigenação. Ninguém precisa saturar 96, 97, 98, 99 nem 100. Tá? Por quê? Porque assim é o seguinte. A gente tem uma coisinha muito importante. Nós temos um shunt anatômico no corpo. Né? As artérias brônquicas elas vão oxigenar nossos brônquios, vão para as veias brôncas e caem no ducto torácico. Elas se misturam, sangue venoso se mistura com sangue arterial. Né? O sangue que está nas artérias coronárias irriga o nosso miocárdio, vão para as veias de Tebesse e cai no ducto torácico, mistura com sangue arterial. Então eu tenho de 2 a 3% de shunt anatômico. Então ninguém precisa saturar 97, 98, 99, 100. No máximo 96%. No máximo 96%. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. O paciente pode ter alvos de saturação de 90 a 92, dependendo da doença, dependendo do tipo de paciente. Ele pode ter alvos maiores a depender da necessidade, mas não precisa passar de 96. Se for um paciente com infarto agudo do miocárdio, por exemplo, você pode deixar ele saturando 90, 91, 93. Ponto. Tá? Vamos lá, mais uma. Eu não sei nem se eu passei o slide aqui, peraí, passei aqui. Mais uma meta. Nós temos aqui, por exemplo, alguns pacientes, né? Ó, pacientes críticos ou pacientes cirúrgicos, enfim. Não precisa saturar mais que 97. O paciente pode saturar menos que 96, galera. Tá? E ele pode saturar menos que 96 desde que ele sature até 90. Então a gente não precisa ficar socando oxigênio no meu paciente. Se o paciente está infartado ou tem um AVC, por exemplo, a meta de oxigenação dele é entre 90 e 92. Gente, se esse paciente estiver saturando 90 a 92, não precisa pôr oxigênio, tá? Deixa ele em ar ambiente. Agora, a saturação do paciente infartado ou de um paciente com AVC agudo está 88, ofertem oxigênio para ficar 90 a 92. Não precisa saturar 97, 98, 99. As pessoas têm uma tara com o oxigênio que piora. Já tem estudo mostrando que quando eu deixo o paciente saturando muito alto, infartado, eu aumento a troponina. Tá? Então eu não vou ofertar oxigênio em demasia para o meu paciente. Aqui, ó. 93, ó, já está demais. Eu posso deixar ele saturando 92, não precisa de 93. Tá? Então, galera, tomem cuidado. Tá? O que vocês precisam saber com a questão do oxigênio? Né? É cultural fornecer oxigênio suplementar aos pacientes doentes. Tinha um negócio, acho que chama Monab, né? Uma coisa assim, que é quando o paciente chega com infarto, você vai pegando as letrinhas, medicamento, oxigênio. Isso aí já caiu por terra faz tempo, galera. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? O oxigênio para os pacientes que precisam. Alguém falou do biomédico. Sim, a biomedicina colhe sim, mas tem locais que o enfermeiro colhe. Tá? No hospital onde eu trabalho, o biomédico não precisa subir para colher, porque a gente tem gasômetro na UTI, o enfermeiro mesmo coleta. Tá?
Então não é uma obrigatoriedade, mas ambos podem coletar. Nós temos que tomar cuidado porque muito oxigênio pode aumentar a mortalidade dos nossos pacientes. Então não deixe os pacientes em hiperoxemia jamais, tá? Para pacientes de uso de oxigenoterapia, procure uma saturação periférica menor que 96. É uma recomendação forte. Menor que 96 até 90, ótimo. Para pacientes com infarto agudo do miocárdio, como eu falei, 90 a 92 está ótimo. Tá? Se quiser deixar um pouquinho maior que 93, tudo bem, até 96, ótimo. Ótimo, tá bom. Tá? Então uma saturação alvo entre 90 e 94 parece razoável para a maioria dos pacientes. E para pacientes com 88 a 92, são para aqueles pacientes que são mais graves, como pneumopatas. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o oxigênio. E a ventilação mecânica não invasiva? Ela tem 3 formas de aplicação. A gente chama uma aplicação de forma curativa, ou seja, eu quero aplicar a VNI para curar algo. Então, quando eu vou curar algo, eu quero reverter o quadro de insuficiência respiratória. Então, para quando que a VNI está indicada para curar? Está indicada no paciente com insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo pulmonar cardiogênico, paciente com DPOC, paciente com pneumonias, pacientes com Covid, pacientes com cuidados paliativos, tá? Então, todos esses pacientes têm indicação. Só que eu preciso saber quando eu vou indicar e quando eu não vou. Então, quando eu quero quando eu quero instalar uma VNI, eu preciso avaliar como o meu paciente está, instalar uma VNI. Nos primeiros 30 minutos, eu preciso verificar se teve uma melhora. Se teve alguma melhora do quadro, como que eu sei que teve melhora? Eu vou avaliar como ele estava. Depois de 30 minutos, eu vou avaliar de novo. Ele melhorou um pouquinho? Eu vou segurar até 2 horas. Em 2 horas ele melhorou, eu não intubo. Ele não melhorou, eu tenho que intubar. Não adianta passar de 2 horas. Tá? Já tem estudos antigos mostrando que se eu passo de 2 horas, fico insistindo na VNI, eu posso aumentar a mortalidade desse paciente. É diferente de eu fazer uma VNI, ele melhorar, eu tiro, deixo ele um tempo fora da VNI, depois eu coloco ele de novo. Tem pacientes que eu preciso fazer isso. Eu estou falando de pacientes que ficam em franco desconforto, em 2 horas não adianta, intuba logo. Se eu estubar meu paciente e ele entrar em insuficiência respiratória logo após a extubação, não faça VNI, galera. Não adianta, intube logo. Aí aqui existe uma dificuldade, porque o médico tem que fazer a intubação e a gente sabe que muitas vezes eles não querem fazer, eles querem tentar resgatar. Mas os estudos, as evidências mostram que não dá para você resgatar esse paciente. Ela tem uma outra forma de aplicação que chama facilitadora, né? E o nome facilitadora, já diz que é para facilitar algo. Então, o que eu vou facilitar? Por exemplo, o desmame de um DPOC, o desmame de um ICC. É um paciente que eu vou estubar e vou terminar o desmame dele da VNI. Para eu fazer isso, eu preciso ser muito bem treinado, a equipe tem que estar muito bem treinada para que a gente não coma bola e o paciente não volte para o tubo. Então tome muito cuidado quando vocês forem fazer um desmame na VNI do paciente, ou seja, estubar ele para usar a VNI para terminar o desmame. Tome muito cuidado. Existe a profilática, que eu quero evitar algo, né? Então é o seguinte, pacientes estava em ventilação mecânica, eu estubei, mas ele é um idoso, ele é um cardiopata, ele tem mais de 72 horas de ventilação mecânica, e eu posso escolher fazer VNI de horário com ele. Tá? E a VNI ela tem algumas indicações, né? Essas indicações elas estão descritas nesse quadro. Tá? Existem indicações para vários tipos de doença. Por exemplo, para pacientes que têm DPOC e que eu quero prevenir hipercapnia, não tem indicação. Então, se eu tenho um DPOC que o pH está normal, não adianta ficar fazendo VNI nele, porque não vai prevenir que ele descompense, ele vai descompensar a qualquer momento. Agora, se o paciente DPOC chegou para mim descompensado, eu tenho um forte grau de evidência para que eu aplique a VNI. 2 níveis pressóricos. No paciente DPOC não adianta aplicar CPAP, tem que aplicar 2 níveis de pressão. Se meu paciente ele tem um edema pulmonar cardiogênico, eu tenho fortes evidências para aplicação de CPAP ou de BIPAP. Tá? Então eu posso sim aplicar a VNI. Claro que no DPOC e no edema cardiogênico eu preciso aplicar a VNI, mas eu preciso de um tratamento médico associado. Tá? Na asma, eu não tenho evidências que a VNI
melhore algo. Então não é recomendado utilizar a VNI no paciente com asma exacerbada. Aí você vai me perguntar, mas eu não posso fazer para dar mais conforto para ele? Sim, você pode. A questão maior é a seguinte, você não sabe se você vai ter resultado, né? Esse é o grande problema. O paciente com asma, você pode sim fazer VNI, mas não é ela que vai salvar o paciente. Pacientes imunocomprometidos, eu posso utilizar. Pacientes HIV, pacientes que fizeram transplantes, que são imunocomprometidos, eu posso sim fazer VNI nesse paciente. Novo quadro de falência respiratória. Como eu falei, o paciente foi estubado e esse paciente não vai fazer VNI porque ele não vai responder. Pós-operatório, VNI está muito bem indicada, né? Então a galera tem que lembrar o seguinte, pacientes que fazem pós-operatório, eles podem desenvolver atelectasia por hipoventilação. Então a VNI está muito bem indicada. Pacientes paliativos, posso fazer VNI? Sim, desde que o paciente não seja terminal, tá? Que o paciente seja um paciente de cuidados paliativos, a gente consiga reverter a causa dele para que ele vá para a casa dele. Paliativo não é sinônimo de morte, né, gente? A gente tem que dividir o que é paliativo e o que é terminal. Trauma, a gente pode utilizar trauma torácico. Em pandemias virais, nós temos poucas evidências, galera. E a gente está usando no Covid, tá? A questão do Covid é o seguinte. Posso usar VNI? Sim, desde que eu tenha critérios. Eu não posso usar VNI só pelo diagnóstico. O que a gente está vendo hoje na prática do dia a dia engasguei. Deixa eu só fechar o microfone para dar uma tossida aqui. O que nós estamos vendo no dia a dia o paciente tem Covid e já vai para VNI. Não é isso. Nós precisamos avaliar se esse paciente precisa ou não de VNI, tá bom? Opa! Pós-estubação de forma profilática, lembra que eu falei? Eu estubo o paciente e vou fazer de forma profilática, tem recomendação. Pós-estubação e ele desenvolve insuficiência respiratória, tem pouca evidência, então tomem cuidado. E para desmamar pacientes eu posso utilizar também. Então, galera, é o que eu falei, vocês precisam ter certeza para aqueles pacientes que vocês vão fazer, tá? Por que vocês querem fazer e se vocês realmente vão reverter o quadro daquele paciente. E aí eu coloquei duas situações diferenciadas aqui, que tem poucos estudos, TEP e derrame pleural. Muitas pessoas me perguntam, por que fazer VNI ou não fazer no TEP? O TEP é um distúrbio perfusional. O TEP em si não tem indicação de VNI. Mas, se o paciente evoluir para desconforto respiratório, você vai fazer VNI ou vai entubar? Você vai tentar fazer VNI. Então, no TEP, se ele tiver uma hipoxemia sem desconforto respiratório, use só oxigênio. Se ele tiver desconforto respiratório, tente a VNI. Derrame pleural. Eu posso fazer VNI se ele desconfortar? Posso, mas o médico precisa drenar o derrame pleural para que eu consiga tirar a VNI, porque senão a gente vai ficar coloque e tira, coloque e tira, coloque e tira, mas a VNI nesse caso eu faço para segurar o paciente e não entubar para que o médico drene o derrame pleural e o meu paciente vá melhorando, tá bom? Eu deixei aqui algumas referências, depois eu vou mandar essa aula lá no grupo de WhatsApp para vocês, e vocês podem pegar essas referências, tá? Gente, eu vou responder algumas perguntas agora, espero que vocês tenham gostado. Responde aí pra mim se vocês curtiram a aula. Só lembrando que amanhã vai ter aula de assincronia, tá? Não percam não, que é a aula de assincronia ventilatória. E tentem aplicar o que eu ensinei hoje na prática, para que vocês tentem usar e tentem relatar pra mim amanhã, se vocês vão conseguir ou não, tá bom? Teve uma pergunta aqui do terminal. Por que não fazer VNI em fase terminal? Porque o paciente paliativo, Elisângela, em fase terminal, quando eu falo assim, o paciente está em fase terminal, terminalidade de vida, nós estamos falando naquele paciente que não tem mais proposta terapêutica. E a gente só está fazendo distanásia nele.
Então é um paciente que vai evoluir para óbito. Então a gente precisa deixar com que esse paciente evolua para óbito sem sofrimento e de forma humanizada. Então, fase terminal, a gente não usa VNI. Se esse paciente estiver em fase terminal com desconforto respiratório, uma das abordagens é medicamentosa, é a morfina. Agora, ele não é fase terminal, mas ele é um cuidados paliativos. Ele é um DPOC que descompensou, mas tem condições de alta. Então a gente vai usar a VNI, tá bom? Gente, relaxa com essa questão do certificado, porque é normal. Tem gente que só quer certificado mesmo. Aí quando ele for atender o paciente, ele vai usar o certificado para atender, mas o conhecimento ele não vai ter. Então relaxa, nem se estressem com esse tipo de pessoas. Valeu, galera. Obrigado mesmo, viu? Valeu, valeu. Muito boa. Vocês têm alguma pergunta? Amanhã é o mesmo horário, 8 horas, aula de assincronia. Eu vou falar das quatro fases. A Nelma perguntou, por que DPOC tem que ser VNI? Nelma, todo paciente que hipoventila e tem acidose respiratória, você precisa usar VNI 2 níveis pressóricos. Não é só o DPOC. É o DPOC, é o paciente neuromuscular, tá? Por quê? Porque eu preciso dar um auxílio para ele para gerar volume corrente. No DPOC, em particular, lembra que eu falei que ele é hiperinsuflado e a complacência dele é baixa, ele não consegue gerar volume corrente? Jesus, eu engasguei aqui, o negócio tá dose. Então eu preciso de uma pressão WINS para ajudar ele a gerar volume corrente. Por isso que no DPOC tem que ser BIPAP. Todos os estudos em DPOC são com 2 níveis pressóricos, na verdade com o nível pressórico de inspiração, né? O IPAP. Então eu preciso. Você pode aplicar VNI no BIPAP, você pode aplicar VNI no ventilador. Os ventiladores mecânicos hoje, principalmente os mais modernos, eles têm um botãozinho lá de VNI, que ele compensa vazamento, tá? Valeu, gente, obrigado. Depois eu vou jogar no grupo a aula para vocês. Eu vou salvar e vou jogar para vocês. Cláudio, não é recomendado a VNI em transferência? Olha, Cláudio, se você estiver falando de transferência do paciente da enfermaria para UTI, por exemplo, você pode fazer, não tem problema. Se o paciente ficar bem, tá? Dá para fazer, a gente faz muito. Oi, Cris, eu vou jogar o slide lá. A aula não, a aula é só ao vivo, tá? Valeu, valeu. Posso VNI no TEP não medicado? Sim. Sim, Tati. Se o paciente tiver desconforto respiratório, você pode fazer VNI sim. Tá? Lembrando que o TEP mesmo é um distúrbio perfusional. Então ele não tem indicação de VNI. Mas se o paciente tiver desconforto, você pode fazer, não tem problema nenhum. Porque se você não fizer, ele vai ser entubado. E vai dar na mesma, ele vai estar em pressão positiva. Então vale a pena você tentar. Valeu, valeu, gente. Marca a gente lá no Instagram. Marca a gente lá no... Tem o @VM multiprofissional. Vou mandar aí pra vocês. Bate um print, posta um stories, marca a gente lá. Tem o meu pessoal também. Se alguém quiser, pode seguir também. Valeu, galera. Obrigado mesmo. No pós-operatório de transplante cardíaco, é válido a VNI? Sim, Sibeli, nos transplantes ou qualquer pós-operatório que você faça, a VNI é importante porque o paciente do pós-operatório ele tem muita dor. No caso do transplante, ele vai ter dor torácica e ele pode hipoventilar, então ele pode reter CO2. Então vale a pena você fazer a VNI sim, é muito interessante. E também, obviamente, né, tirar o paciente do leito o mais rápido possível. Ellen, na próxima jornada a gente faz uma só de VNI, tá? É que nessa jornada os temas já estão fechados, mas fica aqui a sugestão para a próxima.
A questão da água, da Ana perguntou. Água só na macronebulização, no catéter não precisa, tá? Já tem, desde 2010 a gente já não usa água mais no catéter. Justino, como fazemos para colocar o paciente em ventilação mecânica sem saber o peso? Você vai precisar calcular e medir a altura do paciente. Eu vou ensinar isso na aula de quarta-feira. Chama PBW, tá? Você vai calcular a altura e vai achar o peso ideal do paciente. Mas se você quiser procurar na internet, procura assim. Cálculo do peso ideal, PBW. Vai sair, tá? Rafa, eu não estou usando a H-Core, ela ainda não está validada, né? Totalmente validada, mas você pode usar. Só que só lembrando, você vai usar a H-Core... Oh, meu Deus. Oxe, deu branco agora aqui. A Core, a escala Core, só para pacientes com hipoxemia. Pacientes com DPOC que retém CO2, por exemplo, você não pode. Tem que ser só em casos de hipoxemia. Essa escala ela não é 100% ideal, porque tem algumas pontuações ali que são complicadas, né? Nem todos os pacientes vão apresentar aquelas alterações, mas você pode usar sim. Eu não tenho costume de usar, cheguei a usar logo no começo quando eu li o artigo, mas aí eu parei. Mas se você tem ela em mãos e você acha interessante, ela te ajuda. A gente procura fazer no hospital algumas coisas nossas, mais, como eu poderia dizer, mais personalizadas, né? E a gente vai pegando alguns pontos também dos pacientes para a gente ver o que altera ou não. Isso, Eline. Paciente paliativo pode fazer VNI sim, quando houver benefício e não for conduta fútil, de distanásia. Que foi no caso que eu comentei com ela. Pacientes em terminalidade, muitas vezes a gente vai fazer distanásia, então a gente não faz VNI. A gente só vai fazer VNI no paciente que a gente não vai promover distanásia. É um paciente paliativo, que ele pede para fazer VNI porque ele não quer ser entubado, ou ele tem prognóstico para ir de alta, que as pessoas confundem muito o paciente paliativo com um paciente que vai morrer, né? E nem todo paciente paliativo vai morrer. Ele vai morrer um dia, mas não nessa internação. Então, o paciente paliativo é todo paciente que tem uma doença crônica que não tem tratamento. Muitas vezes é um paciente com câncer que não vai conseguir fazer tratamento, é um paciente com DPOC, é um paciente com ICC, é um paciente com uma fibrose pulmonar. Então são esses tipos de pacientes que eles entram nesse conceito de cuidados paliativos, mas nem todos eles estão na fase de terminalidade. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente fizer VNI na terminalidade, a gente pode estar fazendo distanase. Se a gente não fizer VNI num paciente paliativo que não está em terminalidade, nós estamos, na verdade, né, negligenciando o atendimento. Quem perdeu a aula, gente, quem chegou atrasado, na terceira aula eu vou dar um resumão das 2 primeiras aulas, tá bom? Priscila, porque o paciente com Covid quase nunca sai do tubo com vida? Priscila, a mortalidade dos pacientes com Covid entubado ela está em torno de 18% a 40%. A mortalidade do Covid ela está em torno de 0,8% aí até 3% no total. Dos pacientes que são entubados, como eu falei, 18 a 45% de morte. Qual que é o problema dos pacientes Covid em VM? Muitos deles vão morrer porque as pessoas conduzem a ventilação mecânica de forma inadequada. E um paciente com Covid e ventilação mecânica que desenvolve síndrome de desconforto respiratório, se a gente não ventilar corretamente, com a ventilação protetora, sedar adequadamente, utilizar bloqueador neuromuscular quando necessário, esse paciente ele corre risco de ter lesão pulmonar induzida à ventilação mecânica. E isso vai liberar mediador inflamatório e vai gerar falência múltipla de órgãos. Então a gente está frente a um vírus que leva a inúmeras alterações, e isso eu falo inúmeras alterações orgânicas. Então a gente sabe hoje que paciente com Covid, além do seu pulmão estar afetado, ele pode ter isquemia cardíaca, isquemia mesentérica, insuficiência renal, encefalite, fraqueza muscular adquirida na UTI, entre outras causas. E aí, quando eu ventilo um paciente com Covid que está com síndrome de desconforto respiratório e não ventilo de forma protetora, eu pioro a mortalidade desse paciente. Então, talvez os pacientes com Covid quase nunca saiam do tubo com vida porque as pessoas não estão tratando adequadamente e ventilando adequadamente.
Ventilação mecânica é um tratamento de suporte, então eu não vou tratar a doença, eu vou dar um suporte para depois que ele melhorar a doença ele sair. Em grandes centros, onde se usam evidência científica em ventilação mecânica, a mortalidade ela está em torno de no máximo 40%, que é igual à mortalidade da síndrome de desconforto respiratório convencional, tá? Então, o paciente com Covid sai sim do ventilador mecânico. Cara, mas o certificado é na última aula, já falei, meu amigo. Valeu. Limite entre VNI e IOT. Nayara, limite da VNI e a intubação é aquilo que eu te falei, 30 minutos. Se o paciente tiver uma melhora, você vai segurando ele até 2 horas. O limite são 2 horas, tá? E aí você vai ter que intubar o paciente, tá bom? Então, esse é o limite, tá? Se você vê que o paciente começou a VNI, 15 minutos, 20 minutos, ele só está piorando, você já vai ter que intubar, né? Então, o limite, na verdade, você precisa conhecer o seu paciente que está ali com você, só você vai conseguir conhecer ele e saber o que você pode fazer. Mas o tempo de VNI é de 30 a 2 horas, tá? Eline, é usual instalar a VNI e o profissional retornar meia hora depois? Infelizmente é. É correto? Não. O ideal é você instalar a VNI e você ficar monitorizando o paciente em tempo real, tá? Senão o paciente pode falhar e a gente ficar ali comendo bola. Então o ideal é você ficar na beira do leito. Na última aula eu vou falar assim do recrutamento. Não, a aula é só ao vivo. O uso do helmet na Covid. Gianni, o helmet ele ficou muito famoso no Covid porque lá na Itália não tinha ventilador mecânico para todo mundo. Então, como acabaram os ventiladores mecânicos, eles começaram a utilizar o helmet no CPAP. E aí muitas pessoas acharam que aquilo era o quê? Uso de VNI para resgatar o paciente e não entubar, e não era. Né? A helmet ficou famosa porque eles usaram por falta de ventilador mecânico. Agora, sim, se você tem uma helmet, que aqui no Brasil, se eu não me engano, chama Brix, você tem uma facilidade maior de aplicar a VNI, porque não fica pegando no rosto do paciente, ela é bem vedada, então você pode sim usar a helmet no Covid, não tem problema nenhum, tá? É muito mais seguro, vamos dizer assim. O edema agudo cardiogênico, não, é assim, o paciente ele tem um aumento da pressão capilar pulmonar, geralmente acima de 25, e aí isso vai começar a extravasar para o pulmão, porque o capilar está com tanta pressão que aquele sangue do capilar vai começar a sair do capilar e vai para o terceiro espaço. E o pulmão está no terceiro espaço, né? Então, por isso que no edema agudo cardiogênico a gente precisa tratar o paciente com pressão positiva e uso de medicamento adequado. Gente, vamos lá, vou falar do certificado porque ainda tem gente falando. Eu já expliquei lá no começo que o certificado vai ser dado lá na última aula. Vocês vão ter que resgatar o certificado por e-mail. Então não se desesperem, gente. Quando a gente está dando uma aula, deu uma aula aqui que tem acho que 56 slides. Vocês não vão ver uma aula de ciência respiratória dessa nem na pós-graduação. Isso eu posso te garantir. E aí vocês ficam toda hora perguntando do certificado. Isso chega a ser até uma falta de educação com o professor. Então aqui é uma dica que eu estou dando para vocês. Quando vocês forem assistir uma aula, não fiquem perguntando do certificado. Se a aula está falando que vai ter certificado, vocês vão receber o certificado depois. Ninguém aqui vai anunciar isso e depois não vai dar para vocês. Então, tomem cuidado. É a mesma coisa você estar conversando comigo e eu não estou nem aí porque você está falando e eu estou falando em cima do que você está fazendo, né? Então, assim, é uma questão de educação. Eu já avisei do certificado, então é isso. No final, vocês recebem. Só. Aproveitem a aula. Teve um vasto conhecimento que vocês não vão aprender isso aqui em lugar nenhum. Na hipoxemia sem desconforto ventilatório, quanto tempo tolera de VNI? Se o paciente não tem desconforto, Nayara, dá para você fazer VNI, tirar, depois fazer um suporte de oxigênio e depois você voltar com a VNI. Então, não tem um tempo. Você vai precisar adequar esse tempo de acordo com o conforto do paciente, tá? E que esse é o mais importante, para não gerar lesão de pele e tudo mais. Então, por exemplo, na Covid-19, as pessoas têm feito VNI
tipo assim, 2 horas de VNI, fica 3 horas fora da VNI, 4 horas fora da VNI, depois faz mais 2, desde que não tenha desconforto, né? Agora, se tiver desconforto, você precisa avaliar realmente se você vai continuar a VNI ou não, porque você pode aumentar a mortalidade do paciente, porque é necessário entubar. Não, Vitão, a aula é só ao vivo, mas na última aula eu vou fazer um resumão para vocês. Não tem lista não, a gente consegue saber pelo acesso. Eu vou mandar o slide depois nos grupos, tá? Daqui a pouquinho eu mando. Giana, não, a VNI, Giana, não causa TEP e nem EAP por mau manejo, tá? Ela, na verdade, isso aí são outras complicações. Não tem problema, pode fazer se for necessário, tá bom? É o peso ideal ou predito é a mesma coisa, tá, Eline? É a mesma coisa, o PBW. A gente chama de peso ideal, outros de peso predito. Os pacientes com Covid, muitas vezes eles não conseguem ficar na VNI porque às vezes esse paciente está grave mesmo, né? Ou porque a VNI também não é muito confortável, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando a gente coloca muita VNI nesses pacientes, a gente tem que tentar colocar pressões que fiquem mais confortáveis para ele. A gente tem usado muito CPAP nos pacientes com Covid, porque a gente tem uma linha de que usar o BIPAP muitas vezes pode gerar PSILI, né, que é a lesão pulmonar autoinfligida, porque ele pode fazer um volume corrente muito alto. Então a gente acaba usando mais o CPAP. Ô Bia, eu vou falar um pouquinho de Covid depois na outra aula, mas o prona no Covid, a única evidência de prona em Covid é no paciente entubado, tá? Porque melhora a mecânica pulmonar, diminui o índice de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica e melhora a oxigenação. No paciente sem ventilação mecânica, aquela prona espontânea, né, prona acordado, a gente não tem evidências ainda. O pessoal está fazendo, mas a gente não está fazendo evidência. A gente não tem evidência, perdão. Justino, eu vou mandar nos grupos, Justino. No e-mail não dá, porque o e-mail não sou eu que mando o e-mail. Isso daí é uma equipe que faz a programação do e-mail. Eu vou mandar nos grupos de WhatsApp ou no grupo do Telegram. Entra lá. Márcia, paciente terminal a gente não entuba. Se você entubar o paciente, você está fazendo a destanada nesse paciente. Tá? Fernanda, se você achar necessário, sim. Por exemplo, DPOC que hipoventila, a gente às vezes faz ventilação no modo pressão controlada, sim, tá? Porque às vezes ele mesmo não consegue melhorar essa ventilação e esse pH. Muitas vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo de um paciente DPOC rebaixado por narcose. A gente usa em pressão controlada. Pode sim, Verônica. Todo mundo que fizer vai receber, fica tranquila. Ele Magno, ele perguntou aqui, qual o melhor modo de VNI, CPAP ou bilevel? Aqui tem uma coisa interessante, a definição de VNI, ela é só o bilevel, o CPAP não é definição de VNI, o CPAP é uma modalidade, é só uma questão de nomenclatura, tá? O que você tem que pensar é, o CPAP você vai utilizar para pacientes que não hipoventilam, e o binível para pacientes que hipoventilam. Por exemplo, no COVID, eu posso usar binível ou CPAP? Posso, só que a gente tem uma linha de trabalho que se eu usar BIPAP no COVID, eu posso gerar muito volume corrente, porque ele vai estar negativando demais a pressão pleural, né? Para gerar volume corrente, uma contração diafragmática muito grande, e ele pode gerar volumes correntes muito altos, gerando PSILI, que é a lesão pulmonar autoinfligida. Então, estão tendo-se tendência de utilizar CPAP no COVID, principalmente com a Helmet e com a Brix, tá? Valeu, gente. Camila, eu não vou falar de modalidades avançadas. Eu não estudo modalidades avançadas, mas na última aula eu vou falar de ventilação protetora, volume corrente, driving pressure, mechanical power, recrutamento, tá bom? Gente, beleza? Então amanhã eu vou fazer
uma aula de assincronia paciente e ventilador. Então, não percam essa aula amanhã, tá bom? A gente vai encerrar hoje, tá? E aí amanhã estamos de volta. Na quarta-feira eu vou fazer uma revisão rápida dessas duas primeiras aulas que eu fiz de insuficiência respiratória e de assincronia, tá? E aí a gente vai para a terceira aula, que é a aula de ventilação mecânica protetora e impactos dos resultados, tá bom? Beleza, gente? E aí depois a gente vai conversando mais vezes, um pouquinho mais. Amanhã vocês me falem o que vocês acharam, se vocês conseguiram aplicar isso tudo que a gente falou das aulas na prática do dia a dia de vocês, tá bom? E a gente vai se ver amanhã de novo, 8 horas. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Não esquece de seguir o nosso canal do YouTube aí e apertar o sininho para receber as novidades. Depois eu mando para vocês o slide dessa aula de hoje, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Um abraço.